Meus amigos do YouTube, estou aqui novamente para podermos falar sobre um novo assunto ligado à área do direito público, que é a improbidade administrativa. Para você que não me conhece ainda, eu sou Antônio Giovanni de Oliveira, especialista em direito público e tenho meu canal assim identificado, DIP Mudo Direito Público Giovanni. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no meu canal para que você possa acompanhar esses nossos trabalhos. Como eu já disse na abertura do canal, eu me proponho a falar aqui a vocês sobre o direito público ligado à área do direito municipal. Então estaremos sempre falando sobre o Poder Executivo Municipal, Poder Legislativo Municipal e os agentes públicos que compõem esses poderes, tá? Nós vamos falar aqui da improbidade administrativa, procurando dividir esse tema em várias fases, para não ficar muito cansativo. Hoje falaremos sobre a origem, o conceito e os sujeitos do ato de improbidade administrativa. Mas, antes de começar a falar da lei, a falar da origem, nós precisamos entender o que quer dizer improbidade administrativa. Se nós pegarmos as doutrinas, se nós pegarmos a Constituição Federal, a própria lei de improbidade administrativa específica, nós não vamos encontrar um conceito de improbidade, tá? Então nós temos que nos socorrer ao que nós temos ao nosso alcance, os dicionários, por exemplo, para chegarmos a uma conclusão muito simples, de um conceito muito simples de improbidade administrativa. Improbidade administrativa quer dizer desonestidade administrativa. Então é quando quando o agente público age na prática de seus atos com desonestidade, né? Então nós podemos dizer que se nós presenciamos um ato praticado com desonestidade, com má fé, né? De forma premeditada, com dolo, né, em determinadas situações e até com culpa grave em outras situações, nós podemos dizer que nós estamos diante de um ato considerado como ato ímprobo, né? Eu gostaria de deixar em destaque nessa fala inicial que existe uma grande confusão sobre ilegalidade e improbidade, tá? Eu quero dizer que nem todo ato ilegal ele pode ser considerado como um ato ímprobo, um ato de improbidade administrativa. Por quê? É porque esse ato de ilegalidade, se ele não é praticado com desonestidade, com má fé, com dolo, ou com culpa grave, ele não pode ser considerado como um ato de improbidade administrativa, tá? Isso quer dizer que a ilegalidade não é sinônimo de improbidade, ou vice-versa, tá? Nem sempre pode haver um ato ilegal e considerado ímprobo, não é? Mas não é necessariamente consequência da prática de um ato ilegal. Se o ato ilegal é praticado com boa fé, por parte do agente, que não tenha causado prejuízo ao erário, que essa pessoa não tenha se enriquecido ilicitamente com a prática desse ato, nós podemos dizer que ela agiu de forma correta, apesar de ter infringido um dos princípios constitucionais, né, da ilegalidade, mas nem sempre é um ato ímprobo. Se fosse assim, ninguém ia querer ser agente público, ninguém ia querer ser prefeito, vereador, porque estão sujeitos a isso. Se toda vez que cometer, às vezes, um erro na interpretação de uma determinada lei, tiver que responder por um ato de improbidade, ninguém vai querer atuar nesse campo, né? Nós podemos, por exemplo, analisar que em determinadas situações existem abusos por parte do Ministério Público e do município no ajuizamento de determinadas ações de improbidade totalmente temerárias. Às vezes o que ocorreu foi uma mera irregularidade na prática do ato, uma ilegalidade não marcada pela desonestidade, que não pode ser de forma alguma considerada como ato de improbidade, ato desonesto. Nós estamos
diante de um caso aí que nós estamos fazendo a defesa, de alguns agentes públicos, nesse caso vereadores, né, que eles foram acionados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, simplesmente porque votaram a favor de um projeto de lei que autorizava o prefeito a fazer a doação de determinado terreno a uma associação de bairro. Isso porque, no entender do Ministério Público, aquela doação não estava legal e, por os vereadores terem votado, eles foram acionados pelo Ministério Público. Foi apurado que se tratou de uma doação que vai trazer benefícios para os munícipes com o exercício da atividade desta associação nas suas atividades cotidianas, né? Depois de instalada lá no local, a sua sede, onde foi doado o terreno, né? Pela prefeitura, pelo município. E por outro lado, nesse caso específico, esqueceu-se também o Ministério Público que o vereador, ele goza de imunidade parlamentar, que ele é livre para externar aí a sua opinião, as suas palavras e os seus votos no exercício do mandato. É uma regra constitucional prevista no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Nesse caso de voto de vereador, entendo eu que ele somente poderia ser acionado se este voto que ele deu ao projeto de lei teve uma recompensa, vamos dizer assim, uma troca, né, ilícita, o recebimento de uma propina, de um benefício qualquer por parte dessa associação que está sendo beneficiada, ou por parte até mesmo do prefeito, para poder obter essa votação. Não foi o caso, então não há que se falar numa situação dessa. Não é? Nós temos que imaginar, reforçando um pouco essa situação aí de irregularidade e ilegalidade, que nem sempre são considerados improbidade administrativa. Nós podemos citar aqui o exemplo do caso do juiz de direito, do promotor de justiça e do delegado de polícia, que são agentes públicos. Ora, já pensou se toda sentença que o juiz proferisse, que fosse reformada pelo tribunal porque interpretou de forma equivocada a lei, toda ação penal que o Ministério Público propor, que a sua denúncia for julgada improcedente, toda prisão que for decretada pelo delegado que for considerada ilegal, eles tiverem que responder por atos de improbidade administrativa, ficaria difícil. Ninguém iria querer ser juiz de direito, promotor de justiça ou até mesmo delegado. Né? A não ser, obviamente, que essa sentença, que essa ação, que essa prisão foi decretada de forma parcial, de forma desonesta, contra os costumes, a moral, né? Coisa desse tipo, nós poderíamos considerar como um ato ímprobo, né? Uma coisa que atingiu realmente a própria profissão, o próprio exercício do cargo, aí a questão é diferente. Tá? Mas o que nós temos que ter em mente é que essa lei de improbidade administrativa, ela tem outros alvos. Os alvos delas são diferentes, não são todos os agentes públicos, não são todos os atos que são considerados ímprobos. O que se procura atingir são aqueles administradores desonestos, aqueles intencionados em praticar o mal, aqueles intencionados em praticar atos ilegais, a praticar atos de corrupção, não é? Esses sim são os agentes alvos da LIA, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se pretendeu, com essa lei, atingir aquele administrador inábil, aquele administrador despreparado, incompetente, desastrado, né? Que foi eleito, está ali porque foi colocado pelo povo, porque a legislação eleitoral permitiu que ele fosse eleito, mesmo não tendo aí uma cultura suficiente, um conhecimento técnico suficiente para poder administrar o município, porque a própria legislação eleitoral permitiu que ele se candidatasse e fosse eleito, porque o mínimo que se exige é que a pessoa seja alfabetizada, não é?
Nada contra essas pessoas também não quer dizer que elas não trabalhem bem, que não são bons administradores, não. Pelo contrário, existem muitas pessoas que têm cultura, são formados, têm conhecimentos, mas mesmo assim agem com manifesta desonestidade na administração pública, né? Não tenho dúvida. Muito bem, feito isso, vamos ver aqui agora qual que é a origem desta palavra improbidade administrativa na nossa legislação. Para isso nós temos que socorrer a nossa Constituição Federal no seu parágrafo 4º do artigo 37, né? O Constituinte de 88 fez questão de inserir na nossa Carta Magna o seguinte, nesse parágrafo 4º do artigo 37, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, não é? Vocês podem ver que ficou claro aqui na redação que todos esses atos de improbidades que importam a suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, ficou para ser definido na forma da gradação prevista em lei, ou seja, jogou-se para frente para a solução dessa questão. A própria Constituição não definiu tudo de maneira clara, né? Ficou para que a legislação infraconstitucional resolvesse de forma mais ampla e mais clara e definida esses parâmetros, né, de fixação dos tipos de improbidade, das sanções aplicadas e outras regras necessárias. Foi então que em 1992 que foi editada a Lei de Responsabilidade, a Lei de Improbidade Administrativa, que veio regulamentar o parágrafo 4º desse artigo 37 da Constituição Federal. É a Lei 8.429, de 2 de junho de 92. A Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 88 e a regulamentação através de uma lei foi feita em 1992, quase 4 anos depois. Esta Lei 8.429 de 92 é também conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa, que quando dita de forma resumida pode-se falar que é a LIA, né? A Lei de Improbidade Administrativa. Esta lei foi editada pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, quando presidente da República, que, aliás, foi o primeiro presidente que testou os próprios venenos dessa lei, né? Porque ele chegou a ser condenado com a prática dessa lei, ele teve o impeachment, enfim, foi o próprio presidente que usou desse próprio veneno. Trata-se de uma lei, essa de improbidade administrativa, ela é bastante enxuta. É uma lei que começou com 25 artigos, de lá para cá só teve uma alteração por força da Lei Complementar 157 de 2016, que acrescentou o artigo 10A à Lei de Improbidade Administrativa. Então houve somente essa mudança. E se nós pegarmos esta Lei de Improbidade Administrativa e seu artigo 4º, ela define com bastante clareza qual foi o objetivo da sociedade brasileira, o que a sociedade brasileira espera dos seus governantes, dos seus agentes públicos. Diz o artigo 4º desta Lei de Improbidade Administrativa o seguinte: os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato de assuntos que lhes são afetos. Então é isso que se espera do administrador, do agente político, que ele atue com retidão, com honradez, com probidade administrativa, para que ele possa governar o Estado, o país, o nosso município, da forma com que os cidadãos querem que seja feito. Eles são eleitos para isso, mas infelizmente isso nem sempre é o que nós presenciamos, né? Nós estamos vendo um momento difícil que o país atravessa exatamente pela prática de atos de improbidade, atos ilícitos, né? Atos corruptos.
levando aí várias pessoas à prisão, outras várias pessoas, agentes políticos respondendo aí, sendo investigados pela Polícia Federal, sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Infelizmente. Nós vamos falar então agora sobre os sujeitos que compõem esse ato ímprobo, para que ele possa ser verificado. Então existem dois tipos de sujeitos que compõem o ato, sujeitos ativos e os sujeitos passivos. E eles estão definidos no artigo 1º e 2º do 1º a 3º, inclusive, da Lei de Improbidade Administrativa. Nós vamos, nesse trabalho, como eu já disse, invocar essas questões e análises para o campo do direito municipal, para o campo do município, da Câmara e dos agentes públicos desses poderes, tá certo? O artigo 1º e seu parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa traça ou define quais são os sujeitos passivos do ato. Os sujeitos passivos ou aqueles que são vítimas destes atos de improbidade administrativa que são praticados pelos agentes públicos, de um modo geral. Nós podemos dizer que os sujeitos passivos ou as vítimas destes atos são os entes da federação, todos os entes da federação, a União, o Estado, os municípios, envolvendo aí os seus órgãos da administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, né? Essas questões todas aí que nós temos, sociedade de economia mista, todos esses tipos de órgãos, né, da administração indireta. No caso do município também, as autarquias, empresas públicas, fundações, enfim, aquilo que eu tenha no meu município. Trazendo para o campo municipal, os sujeitos passivos seria o município, pode ser vítima de um ato, a Câmara Municipal também, que pode ser vítima de um ato, e também uma terceira figura, que são todos aquelas pessoas jurídicas, empresas e entidades que recebam verbas públicas, tá? A título de subvenção, de benefício, de incentivo fiscal ou creditício. Essas pessoas que recebem verbas públicas estão sujeitas a ser vítimas desses atos de improbidade. As entidades filantrópicas, os hospitais filantrópicos, as creches de um modo geral, associações de bairros, etc., todas elas podem ser consideradas, juntamente com o município e a Câmara, como sujeitos passivos do ato. Por outro lado, nós temos que ter também os sujeitos ativos. Se nós temos ativos, aqueles que sofrem com a prática do ato, que são as vítimas. Por outro lado, nós temos ativos, previstos no artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, que são aqueles que praticam o ato ímprobo, aqueles que estão praticando o ato ímprobo, né? Então, nós podemos dizer que o sujeito ativo é aquele que pratica o ato ímprobo, é aquele que concorre para a prática desse ato ímprobo, né? Às vezes não pratica, mas concorreu para a prática do ato ímprobo e que, de uma certa forma, obteve vantagem indevida com aquele ato, tá? Essa atuação do agente público pode ser de forma isolada, ele sozinho praticando o ato contra o município, né, em desfavor do patrimônio público municipal, ou em concurso com um terceiro, que não tem relação direta com o município, mas que com ele tem uma certa relação extra-administrativa, como podemos dizer os casos dos fornecedores, os casos de empreiteiras e outras empresas prestadoras de serviços ou de fornecimento de produtos e mercadorias para o município. São os verdadeiros autores ativos, aqueles autores corruptíveis, né? Aqueles autores ímprobos e desonestos, como nós já dissemos, tá certo? E quais são, então, esses agentes públicos? Nós chamamos de ímprobos, desonestos, corruptos, quando praticam esses atos. Nós podemos dizer que tem uma descrição bastante grande desses agentes públicos. Às vezes eles são nomeados, são eleitos, são contratados, são designados, né? Depende de cada agente público que nós vamos tratar. Nós podemos dizer que o primeiro deles aqui, que compõe esse grupo de agentes públicos, são os agentes políticos. Os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, né? São os agentes políticos, fazem parte dos agentes públicos.
os servidores públicos de modo geral, os empregados públicos, as pessoas contratadas para prestar determinado tipo de serviço ao município por tempo determinado, os estagiários, remunerados ou não, independe de ser remunerado ou não, podem ser considerados como agentes públicos, né, quando praticam atos ímprobos, tá? Nós podemos dizer também sobre os membros que participam das diversas comissões municipais que o município tem na sua composição, como, por exemplo, a Comissão de Turismo, a Comissão de Educação, de Saúde e tantas outras comissões que o município tem. Sendo remunerados ou não, é bom que se repita, tá? Não há necessidade, não posso alegar que o agente público não cometeu o ato porque ele não tem remuneração. Não tem problema, ele responde da mesma forma daquele que é remunerado. Nós vamos ver, na hora de analisar os tipos de atos de improbidade, essa questão. Os conselheiros tutelares também, não é? E outra figura que faz parte desse rol dos agentes públicos, nós podemos dizer daquelas pessoas, daqueles empregados que trabalham para aquelas empresas ou para aquelas entidades que receberam verba pública. Aquelas pessoas que trabalharam ali ou que trabalham para esse tipo de empresas ou para esse tipo de pessoas jurídicas podem ser consideradas ou equiparadas aos agentes públicos quando cometerem algum ato ímprobo na execução dessa verba pública que foi repassada para essas pessoas jurídicas. Também responde como sujeito ativo desse ato ímprobo aqueles terceiros que estão fora da administração, mas que de vez em quando mantêm com elas certas relações contratuais, não é? Que acabam induzindo, concorrendo para a prática desses atos de improbidade administrativa. É como eu já disse quando eu falei sobre os terceiros, os fornecedores de produtos e serviços para o município, as empreiteiras, né, que executam as obras mais pesadas do município, tá? Essas figuras também fazem parte dos agentes públicos ativos, né, que podem participar do ato. Inclusive, eles estão previstos, essa figura tem previsão no artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa, tá certo? A prática de um ato ímproprio pode responsabilizar o seu agente, tanto no campo civil, né, sendo acionado por um ato de improbidade administrativa, tanto pelo Ministério Público como pelo município, como pode responder administrativamente também. Se é um servidor, por exemplo, ele pode responder por ato de improbidade, pode responder a um processo administrativo interno e também na seara criminal. Então isso pode ocorrer nesta primeira situação que eu estou expondo para vocês aqui. Falamos agora sobre o ato de improbidade administrativa, falamos sobre os sujeitos do ato, sobre o conceito e a origem que vem da Constituição desta figura denominada de improbidade administrativa. Tá certo? E aqui eu estou encerrando então essa primeira parte desse nosso vídeo em que eu falei sobre esse assunto. Continuarei falando sobre a improbidade administrativa em outros vídeos. No próximo nós falaremos aí sobre as modalidades, sobre as espécies ou os tipos de improbidade administrativa, né, que é um assunto bastante interessante, que eu espero que vocês acompanhem junto com a gente, né, para podermos estar trazendo essa mensagem para vocês aí. Para isso é necessário que vocês se inscrevam no meu canal, colocando aí o seu link, apertando o sininho, tá certo? Dando o seu ok, dando as suas sugestões, que nós vamos acatar aí com bastante carinho, examinar, para sempre procurar melhorar e trazer novas mensagens importantes para vocês, tá certo? Sou Antônio Giovanni de Oliveira. Para se inscrever ou entrar no meu canal, basta você digitar DIP Mudo Direito Público, Giovanni. Muito obrigado a todos vocês que me ouviram e assistiram por este vídeo.